Filho amado Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo. Aleluia. Salve o nome do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Aleluia. Bom vê-los, amém, amados? Amém. Bom ver o rosto de cada um de vocês. Que João Vitor. Bárbara, uma alegria. Minha irmã, minha irmã. Amados, abre o Santo Livro em Tessalonicenses. Já estamos há um bom tempo, sem darmos continuidade. E hoje, pela permissão, vamos, acho que é concluir, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, se eu não me engano. É isso aí, exatamente. Hoje nós vamos, se assim o Senhor permitir, terminar a epístola de Paulo a Timóteo. Toda a série está no canal, amém? Só você entrar lá e entrar na playlist, que vai estar lá todas as exposições. 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Todos, amém? Amém? Alguém ainda não abriu? Irmão Isaías, achou Isaías? Glória a Deus. Está escrito assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 em diante, diz: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus e de todas as coisas vivifica, de que Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará a bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores,
aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Uma declaração forte, amém, amados? A qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se acomodar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Este ensino, como toda a Bíblia Sagrada, ela é de suma importância. E o ensino de Jesus, o ensino das Escrituras, a Bíblia fala que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, as Escrituras de Deus, ela tem um destino, ela tem um fim, ela não é um fim em si mesmo. Ela aponta para um destino, ela aponta para algo, ela nos encaminha para um senso estabelecido de Deus. Nós somos uma igreja, e eu louvo a Deus por isso, muito bereana, muito bem fundamentada nas Escrituras. Nós temos aqui um grupo muito seleto, até de pregadores, né? E louvado seja Deus por isso, tanto de homem quanto de mulheres, né? E ontem, né, eu passei por um episódio. Isso demonstra, sim, também a falta de conhecimento, Marcelo, mas mostra a falta de caráter do que falta em muitas pessoas, cujo qual o nome de Deus está na boca. A Bíblia fala que o povo é destruído por falta de quê? Conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder. Errais, equivocais, andará em falso caminho, acharás que estarás no caminho, verdade e vida, todavia o final será resultado de condenação, porque erras em não conhecer a verdade, muito menos o poder de Deus. Aí quando a Escritura fala de poder de Deus, a gente acha de cura, milagre, prodígio, mar aberto, arcanjo, Miguel, Gabriel, Serafim, pragas do Egito, o Apocalipse. A gente pensa em tudo. A gente pensa em tudo isso. Menos o principal poder de Deus, qual? De transformar o homem caído em nova criatura. Paulo fala assim, Romanos capítulo 1, texto do nosso gosto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o quê? Poder de Deus. Fala com força comigo, eu gosto de força. Porque é? Poder de Deus. Poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura. As coisas velhas se passarem, eis que tudo
Nada fica fora do tudo, amém ou não? Nada. Tudo é tudo. Um exemplo que eu ouvi um pastor certa feita falar, que esse texto de 2 Coríntios 5,17 é mais ou menos assim. Eu estou vindo para a igreja a caminho, já estou em cima da hora, estou com pressa, né? Estou em cima da hora, o culto está começando, eu estou vindo, afoito, distraído, e quando eu vou fazer a travessia da rua, eu não percebo, vai ver uma carreta em alta velocidade. E quando eu penso em atravessar a rua, essa carreta vem e me atropela, passa por cima de mim. Quem já viu alguém atropelado é coisa horrível, sim ou não? Coisa horrível. Aí essa carreta passou por cima de mim. Eu chego aqui, tenho a oportunidade, pego o microfone. Irmãos, louvado seja Deus. Eu estava a caminho da igreja. Quando eu fui fazer a travessia, eu fui displicente. Não olhei para um lado nem para o outro. E quando eu dei por mim, a carreta passou por cima de mim. Amagaçou a moto, acabou com tudo. Mas eu estou aqui intacto. Como ser atropelado por uma carreta e sair ileso, amado? Agora, quem é maior, a carreta ou Jesus? Então, como alguém ser colhido pela graça e permanecer sendo o mesmo? É impossível. É impossível. Se alguém nasceu de novo, amado. É nova criatura. É novo ser. Tem a mente de Cristo. Comportamento de Cristo. Sendo moldado, lapidado, dia após dia, pelo poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Que vai nos moldando, nos doutrinando, nos capacitando para resistir ao pecado, às tentações, às inclinações da carne, para resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E com aquilo, a beleza de Cristo vai sendo manifestada em nós, tal qual esse versículo 1 e 2 que nós vamos falar sobre o comportamento cristão no trabalho. Mas torno a dizer para que a minha linha de raciocínio não se perca. Ontem eu coloquei no grupo de oração, não foi possível estar sem recuperação, porque ontem lá no bairro foram roubados uma carreta de leite e foi posta lá na esquina lá de casa. E com isso uma intensa troca de tiro o dia todo. Isso perdurou-se até a noite, quando, enfim, chegou o conhecimento dos policiais. Isso perdurou-se até a noite. Minha esposa foi para a casa da minha sogra. Eu falei, fica aí, me espere, até que a gente possa ir todos para casa juntos. E quando nós estávamos indo já para casa, os policiais trouxeram outro caminhão, colocaram o que pôde dentro daquele caminhão ali, daquele carregamento de leite, e ainda sobrou muito, mas muito leite ainda, muito leite. E quando os policiais foram embora, e a maioria da população estava ali só esperando eles saírem, meu amigo, um pandemônio. Idoso, criança, velho, de carrinho de mão, de bicicleta de carga, de moto, de carroça, de carro, a pé, carregando caixinha de leite na cabeça, nos braços, leite vazando para tudo quanto é lado. A rua virou um chiqueiro. E quem eu vejo no meio disso tudo, o que você acha que eu vi lá no meio daquele tudo? Oi? Quem vocês acham que eu vi lá? Crente, amados. Crente. Ai, falou que Deus te abençoou, né? Vi crente lá. Aí minha esposa viu uma outra crente hoje falando. Ela vindo para casa hoje, falando alto para se justificar. Não sei se foi porque minha esposa passou, não sei. Mas eu não roubei nada não. Os policiais liberaram para a gente. Amado, aquilo é produto de roubo. Produto de roubo, na Constituição, é chamado de receptação. Ainda que os policiais forem embora e deixaram aquilo lá. Mas eu tenho a consciência, mano, de que aquilo é produto de roubo, Jorge. Oi? E que tem um
um dono e que esse dono foi prejudicado, de que os motoristas foram intimidados, traumatizados. Mas o crente, ele se acha no direito de achar, de ir lá e pegar, e de que isso não tem problema nenhum. Eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa nasceu de novo. Quando nós estávamos aqui estudando a epístola, no capítulo 3, a irmã Sara disse algo interessante, que eu fui instigando vocês, falando sobre o dever dos pastores e diáconos, que ali trata especificamente de algo no comportamento dos pastores e diáconos. E ampliando para todo cristão, que é a questão do caráter. 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 Então quem nasceu de novo tem um novo caráter. Novo caráter. Aí alguém, hoje lá no serviço, rapaz, o negócio ficou lá na tua esquina lá, não jogou nada pro teu quintal não, eu falei, tá amarrado, diabo. Que isso, mano? Que isso, rapaz? Rapaz, tinha um montão de gente, ó. Tinha um montão de gente pegando lá, que lá estragar. E eu conversando com o pastor lá esse final de semana, ele me falou algo lá que agora eu não me recordo bem, mas ele falou mais ou menos assim, que alguns irmãos, alguns pastores, fizeram algo que eu não me recordo bem, e que essa palavra nada a ver, é quase que foi formada nos laboratórios do inferno. É uma palavra maligna, diabólica, sugestiva, afável à mente. Não tem nada a ver pegar produto de roubo, não tem nada a ver transar antes do casamento, não tem nada a ver beber, não tem nada a ver fumar, não tem nada a ver desviar, não tem nada a ver burlar o meu patrão, não tem nada a ver furtar alguma coisa, ninguém está vendo, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver gato na luz, tem nada a ver gato net, tem nada a ver. Tem nada a ver comprar e não pagar, não tem nada a ver, pô. E eu tendo a concordar com essa situação, que essa palavra nada a ver, ela foi formada nos laboratórios do inferno, mano. Aí quando a pessoa me falou isso, aí eu fui de sola. Fui de sola nas escrituras, fui de sola na lei dos homens, fui de sola na acepção do caráter. Eu falei, quem está pegando isso é sem caráter. Não importa se está passando dificuldade, necessidade, a pessoa tem que ter minimamente caráter, amado, hombridade. Hombridade. Se meus filhos estão passando fome, não me dá o direito de entrar no mercado e roubar nada para sustentar minha família. Não me dá o direito. Ah, mas está sendo por um bom motivo. Isso não justifica. O fim não justifica os meios, amado. Aí esse mesmo crente que pegou, sabe o que faz? No culto de domingo está lá de olho fechado. No culto de domingo entra, ajoelha e ora a Deus. No culto de domingo tem oportunidade, fala em línguas. No culto de domingo tem oportunidade, prega, louva, toca instrumento, entrega a revelação. Esse mesmo crente. Esse mesmo crente. Então, essa epístola aqui, ela nos ensina muito sobre o comportamento cristão. E ela trata, no versículo 1 e 2, olhamos para lá, porque senão eu vou ficar nesse assunto aqui o tempo todo. E tem que partir para o ensino da Escritura. Mas é cabível, tem link. Esse versículo aqui, 1 e 2, Paulo, ele nos relata algo interessante que era peculiar da sua época. Versículo 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus, olha, para que o nome de Deus
é a doutrina. A doutrina que é o que, amados? Doutrina que é o quê? Ensino. De dar quê? Conhecimento. Algo que nós temos a capacidade de captar na nossa faculdade mental. Algo que nos traz compreensão, entendimento, discernimento, capacidade intelectual de discernir e praticar o mesmo. Então ele fala, todos os escravos, servos, que estão debaixo do jugo. Que jugo é esse aqui? O jugo da escravidão. Ok? Na época do apóstolo, a escravidão era legítimo, era comum, fazia parte da sociedade. Ele fala, julguem debaixo do jugo, estimem a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desonrem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício, que benefício é esse? A graça, a salvação, o sangue de Cristo, nasceram de novo, fazem parte do mesmo corpo, são crentes amados. Isso, Timóteo, isso, pastor, ensina e exorta, encoraja, anima, estimula, para que tanto os escravos e senhores vivam nesta condição. Agora imagina essa mensagem vindo para os escravos e vindo para os senhores, porque tinha senhores que não eram crentes e tinha senhores que eram crentes, e tinha escravos que não eram crentes e tinha escravos que eram crentes. Amados, estuda a história, você vai ver que tinha escravos que por odiar o seu senhor, ele não tinha condição de fazer nada de maneira direta. Se fizesse assim, seria morto. Eles cuspiam na comida e ia servir para seus senhores. Cuspia, estava na cozinha, estava cozinhando, e ele ia lá e catarrava, e cuspia, e vinha, ó sorrisão, aqui meu senhor, meu amado, meu amo, e a comida escarrada, ele ficava assim, tá gostoso, meu senhor? Tá uma delícia? E o suco, como é que tá? Com um pouquinho de urina. Esse feijão com um pouquinho de fezes. E dava para seus senhores comer. Entendeu? Então Paulo está falando, você é escravo que nasceu de novo, trate os seus senhores por digno de toda honra. Por causa de quê, Timóteo, Paulo, os pastores futuros? Por quê? Para que o nome de Deus, sabe o que aconteceu ontem na Lagoa? O nome do Senhor, mano, foi blasfemado. Que tem vídeo. E quem sabe que aquela pessoa é crente, vai apontar a igreja. E apontando a igreja, aponta o nome do Senhor. É o nome de Jesus, gente. Não é o nosso, não. Não é o nosso nome que vai para o Serasa, não, mano. Não é o nosso nome que fica na lama, não. É o nome de Jesus, amado. Façam isso por causa do nome de Deus. E mais o quê? A doutrina dele, o ensino, a palavra, o santo, o sacro mandamento, não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque era assim, meu Senhor me converteu, então ele vai me dar alforria. Não, os senhores não davam alforria. Eles permaneciam ali sendo senhores, os escravos, e os escravos achavam que pelo fato do senhor dele se converter, ele podia trabalhar da maneira que quer. É tipo assim, você acredita que tem patrões que preferem ter funcionários ímpios do que crente? Porque crente não é só uma parte, preguiçoso, caloteiro, não tem palavra, compra e não paga, e quer ser beneficiado mais que todo mundo, mas faz uma fagulha para receber a Sua Maria. Quando está na prova, fica desesperado. Quando a porta abre, não quer cumprir o que foi acordado, assinado. Assinado, ele assinou, a carteira foi assinada.
Então, quando você assina a carteira, você está assinando um termo de que se compromete a dar o melhor de si no seu trabalho. Quando eu estou cortando o cabelo, eu tenho que dar o melhor de mim para o meu patrão, que é o meu cliente. Por isso que eu falo, quem corta comigo, eu falo, cara, não quer cortar comigo, procura outro. Tem dezenas de barbeiros. Eu não vou cortar com pressa por causa de você. Eu vou dar toda a minha atenção, toda a minha capacidade, todo o meu talento para te servir da melhor maneira que eu posso. Por quê? Por causa de mim? Não, por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Então, Paulo está ensinando isso daqui. Note que Paulo ele não vai nem contra a lei da escravatura. Você percebeu? Ele não vai contra a lei. Ele vai contra o comportamento daqueles que estão sobre o jugo da própria lei. Por causa de quê? Por causa do nome do Senhor. Diga-me. Pastor, falando sobre esse assunto, Sim. inclusive abre um leque, até porque você falou algo interessante. Paulo não fala sobre a questão da escravatura. E na escritura tem muitas coisas que às vezes nos causam pensamentos assim, pensar por que nunca foi falado disso? É porque o evangelho não veio para tratar causas sociais. Causas sociais, gente. Por exemplo, amado, a gente está vivendo, olha só isso, como é que a gente está, gente. Um senhor, que eu cortei cabelo dele há muito tempo atrás, assim que eu comecei, ele é um senhor militar, hoje reformado. Aí, assim que ele começou a cortar cabelo comigo, ele é muito sincero e claro. Ele falou assim, olha só, você agora está com sua barbearia aqui, perto de mim. Eu tenho um barbeiro fiel, que quando não der para cortar com ele, eu corto contigo. Tudo bem? Eu falei, não, mano, tudo bem, querido, não tem problema. Aí ele cortava comigo, um período sim, um período não, e ele mantinha a fidelidade com o barbeiro dele. Quando eu passei pelo processo de agendamento, de marcar, para não ficar aquela aglomeração, todo mundo parado na barbearia, um montão de homem, aquela coisa toda, loucura. E aí que ele voltou-se mais para o barbeiro dele. E agora ele veio lá e fala, negão, ele me chamou de negão, fala, negão, tem muita gente aí? Eu falei, amado, tem, mas tem um horário aqui, se não me engano, eu falei para as 10 horas. Ele, tudo bem, eu volto aí. Eu falei, ué, tio, não vai cortar cabelo aqui, até eu falei o nome dele. Aí fiquei, né? Aí ele voltou. Ele falou assim, primeiramente, antes de sentar na cadeira, tu é comunista ou não? Eu falei, o quê? Não entendi nada. Que se for comunista, se você votou no vermelhinho, nem senta na tua cadeira. Eu falei, não, cara, tá amarrado, rapaz. Eu não sou comunista não, cara, tá doido? Sou não, cara. Sou crente em Cristo. Ele não tá bom, sabe por quê? Porque eu quebrei a aliança com o meu barbeiro de quase 30 anos, porque ele votou no barbudinho. Abandonou. Tem noção? Levou a seríssimo. Tem noção do que é isso, gente? Ele, rapaz, como é que eu cortava esses anos todos com esse cara? E eu não percebi que esse cara era comunista. Como? Aí quando eu cheguei lá, ele com piadinha, aquela coisa toda, e falando umas coisas sem sentido, eu chegava a me arrepiar. Falei, você tá louco? Eu vou voltar para você, Ricardo. Você me aceita? Eu falei, aceito. E a cristandade atual, amados, não digo todos, mas parece que ainda atual presidente, Jair Messias, olha como é que é sugestivo até o nome, Jair Messias Bolsonaro, seria o redentor da nossa nação. Que ele trataria, resolveria todas as questões sociais da nossa nação. Gente, não vai ele e nem ninguém. Amados, entenda isso. Nós estamos sendo conduzidos, a história vai guiar o mundo, não é só o Brasil, o mundo para o governo mundial. Você sabia disso? Vamos trazer algo atual, a Copa do Mundo. Gente, a Copa do Mundo está sendo no Catar. Vocês têm noção do que é isso, não? Vocês não estão entendendo que quem governa o mundo hoje são os árabes. Tem noção de que hoje o continente europeu é totalmente islâmico?
noção de que essa filosofia está sendo difundida em todo o mundo, e um país fechado como esse vai sediar a Copa do Mundo. Lá não pode beber, não pode ter exposição de corpo, pode nada, mas a Copa do Mundo vai ser lá. Então as pessoas estavam achando que o nosso atual presidente iria redimir toda a nossa nação. O Evangelho que veio para redimir o homem. O Evangelho não veio tratar de causas sociais. O Evangelho, ele até atua nesse campo, mas essa não é a prioridade. Jesus já falou, olha só, os pobres vocês sempre vão ter, a mim não. O que ele está falando? A causa social sempre vai existir. Um dia eu morrerei, um dia eu estarei na cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vocês não vão me ver, mas todavia eu voltarei para buscar vocês. Eu não vim para tratar absolutamente de causas sociais. Os apóstolos não falaram. Olha só, nós não podemos nos apartar da palavra, do ministério da palavra e da oração. Elejam homens entre vós, cheios do Espírito Santo, capacitados para que sirvam a mesa. O que é tratar? Servir a mesa. Tratar da causa social da igreja que estava crescendo. As viúvas, os órfãos, os pobres, necessitados. Por que Paulo não falou nada, não criticou da instituição escravista? Nós deu um mandamento para os escravos. Hoje, para os empregados, para os que trabalham. Para que quando trabalhasse com honestidade, que fosse justo, correto, honesto. Mas parece que a gente não entende isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Vamos correr alguns textos rapidamente sobre essa situação escravista. Alguém rápido de endereço vai lá para me auxiliar, Efésios 6, 5. Outro já abre logo em Colossenses 3, 22 em diante. E depois, a guisa de informação, Filemão, capítulo 1, pode ler todo, mas versículo 8 a 21. Efésios 6, 5. Efésios 6, 5. Pode ir, Jorge. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. De que forma? Com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens. O que é isso aqui? O que significa isso? Não servir à vista, como para agradar ao homem. O que é isso aqui? Aparência. Na aparência. É tipo assim, o cara trabalha na obra, né? Aí o encarregado de obra está presente ali. Aí o cara vira o traço, né, Nelson? Vira o traço na força, aquela coisa toda. Vambora, meu amigo, vamos pegar esse cimento aqui junto comigo. E vai, pega e corre. E traz, vambora, faz brincadeira. Mete logo um carrinho ali. O encarregado sai. Você tá maluco, pô? Tá doido. O inferno nesse lugar aqui, eu não disse. Vamos pra sombra, rapaz, tá doido? O encarregado tá vendo aí, opa! Minha esposa, quando trabalhava, me chamou para adorar ela, meu Deus do céu. Mas diz ela que era as colegas dela de trabalho. E quando o patrão chegava, lembra do episódio do Chaves que falava assim: tá chegando o disco voador? Era o código, entendeu, meu amigo? Quando o patrão estava chegando, ele tá chegando o disco voador, todo mundo mexe a massa logo, não dava tempero. Fazia pizza. Também era assim? Mas o código era o mesmo? Doideira, continua. É mais ou menos assim. Isso acontece mesmo, né? Que às vezes eu falo lá no serviço, a gente trabalha digitando, fazendo as coisas, né? Mas aí quando dá naquele uns dias mais tranquilo assim, eu pego, vou botar o louvor para ver, pregação, vejo outras coisas também, depois na internet. Aí às vezes quando chega alguém na sala, a pessoa vai lá e clica no negócio do sistema. Já aparece rápido. Aí fica no sistema lá, tipo assim, tô trabalhando. Nem que no mundo não. Às vezes estou vendo pregação lá, aquelas coisas assim, na tela que tá eu deixo, não tiro não.
com sinceridade. Porque eu vou fazer, eu vou ficar, porque tá chegando, eu vou ficar mudado e para tipo, Disfarçando. Porque, disfarçando, amada, a gente tem que ter cuidado, não é com o elefante, é com o rato, com a raposa, é com os pecados, ó. Não adulterarás, não matarás, elefante, entendeu? Não mentir, raposa. Não omitir, malícia. Segundas intenções, subjetividade. Entendeu? Continua o texto aí. versículo 6. Isso, pode até o 9. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Amém? Você viu que ele tratou o escravo e agora ele foi também o Senhor, os dois patrões. Porque tem patrão que é assim, vive ameaçando o funcionário, vive intimidando, vive colocando na parede, para que ele ali desempenhe melhor. Não vai ser assim, amado. E ele fala, Deus está vendo tudo. E ele vai colocar isso na balança. Amém? Colossenses 3:22, quem achou? E quem vai ler? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi? Brada daí, vamos sair aqui na gravação. Vós, servos, obedecei tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Você tem noção do que é isso aqui, mano? Que vai ter um galardão, um tipo de galardão para o nosso comportamento profissional. O nosso comportamento no tocante a ser cidadão, a ser um funcionário ou a ser patrão. Sério. Porque a Cristo o Senhor servi, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Olha. Pois não há acepção de pessoas. Ou seja, tanto de escravo como de livre. Não há acepção. Quem fizer, vai receber o agravo daquilo que fizer. Amém, amados? Podemos seguir, versículo 3, de 1 Timóteo. Alguém quer dar alguma sugestão ou acrescentar algo? É bem simples dizer que diante de Deus não se esconde nada, né? Não se esconde nada. Não se esconde absolutamente nada. Em especial no trabalho, na sociedade. Versículo 3. Aí Paulo segue ensinando ao jovem pastor Timóteo como ele vai tratar esses membros da igreja, que agora estão escravo, patrão, mulheres, crianças, jovens. Ele vai falando. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Importante? Que apertura. Foi. Amém. Importante dizer que algumas Bíblias, até essa parte final desse texto aqui, tiraram, removeram. Por quê? Porque a importância desse texto aqui, ela é muito grande. Por quê? Primeiro, Paulo está tratando de como se comportar no trabalho, na sociedade, como patrão, como funcionário, como servo, como senhor. E ele diz que se alguém ensina outra doutrina, significa que tinha gente que estava ensinando algo contrário ao que Paulo estava ensinando. Algo ao contrário que Jesus ensinou, que deixou para a gente.
Ele está falando, e não se conforma, e não entende que tem que ser como está escrito, a doutrina que ele deixou. Ele é soberbo e nada sabe. E a Bíblia diz que Deus resiste a quem? Aos soberbos. Mas dá graça a quem? Aos humildes. Aí ele diz, ele é soberbo, nada sabe, mas delira. Ele entra numa loucura, numa elucubração psicológica, mental, nas possibilidades, na suspeita, naquilo que ele acha. Ele delira. Ele viaja, ele entra na neura, na paranoia, naquilo que ele acha que tem que ser. Ele delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais vai nascer o quê? Inveja, porfia, blasfêmia, ruim suspeita, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Privado. O que significa ser privado? Impedido de ter acesso. Alguém que ensina algo contrário à sã doutrina, ele é privado, ele não tem acesso. Se ele não tem acesso à sã doutrina, da onde que está vindo essa outra doutrina que ele está ensinando? Quem que passou para ele? Sugestivo, né? Satanás. Paulo fala, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos o quê? E mais o quê? Doutrinas de demônios. Satanás vai dar, como aquela irmã falou da música, vai dar teologia para esses pastores, para essas congregações, para essas lideranças, que eles são corruptos de entendimento, privados da verdade. Eles corromperam a mentalidade. Aí eles cuidam de que a piedade, a vida cristã, é causa de lucro, causa de ganho, de enriquecimento, de pirâmide, de investimento. E a pessoa não verifica, não vai a fundo, não vê se é legítimo. Amado, nem tudo que supostamente é legal também é moral. Porque tem gente que fala, não, mas aqui o regimento da lei, está tudo direitinho, eu vi, tem um contrato. Tudo bem, é legal. Mas vem cá, é moral? Entendeu? Ou tem crente que faz rifa. Legal. Tem uma lei que é contra a rifa. É moral? Não é moral. Porque soa como um jogo de azar. É muitos comprando uma ficha para um só ganhar. Não é moral. É até legal, mas não é moral. Aí Paulo dá um conselho terrível. Ele fala, aparta-te desses. Sai fora. Não tenha contato. Não aprenda tal ensinamento. Não pratique. Não fique. Não participe. Por que ele dá esse conselho, gente? Mas quando você vai denunciando o sistema, sabe o que as pessoas falam? Ah, mas também não é assim não, gente. Como é congregaçãozinha, o que é isso? Nada a ver. É? O que tem essa campanhazinha? O que tem, gente? É por um bom motivo. Pastor, Fala. lá no trabalho, lá, teve uma pessoa lá que estava indignada, né, com a eleição do presidente, né, falando, chamando corrupto, coisa e tal, né? Mas essa mesma pessoa, ela está trabalhando e recebendo seguro-desemprego. Oxi! Para poder não, de ser carteira assinada, para poder não perder seguro-desemprego. Entendeu? Subjetivo, né? Aí, hoje, né? Se você ver, entre aspas, é legal, mas é moral. Ele está usando uma brecha que a lei oferece para ele enricar, ganhar mais com isso. Estão vendo, gente? Cristão, né? Não, ele não é cristão, Não? não, mas quando eu falei que não era correto, né? Aí ele falou assim, não, depois eu vou lá e peço perdão dele. As pessoas brincam, né? As pessoas brincam com a verdade. É uma outra doutrina. A
aparta-te desse. Alguém lê para mim Apocalipse 2:14. Apocalipse 2:14 a 16. Porém, uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a traçar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. E dá o que está escrito aí? Os filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Sim, vai. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Misericórdia, mano. Eu peço perdão a Deus. Aí Jesus ele está repreendendo uma igreja e fala: olha só, mas tem umas poucas coisas que tenho contra ti. O quê? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ele está falando, dentro da igreja, dentro dessa congregação, tem uns aí que seguem a doutrina de Balaão. O que Balaão ensinava, mano? A pregar por dinheiro, por prêmio, por bônus, por lucro. E ensinava o povo a idolatrar, se prostituir, se deitar, se relacionar com relacionamentos ilícitos. E com isso, maldição vinha, a mão de Deus vinha, a ira de Deus se manifestava no meio do povo. Ele está falando, tem gente aí nessa igreja que está seguindo a doutrina. Tem gente na igreja cristã, fosse na verdade, que não segue a doutrina da Bíblia, gente. Tem gente que está aqui, mas não quer cumprir o que está nessa escritura. Tem gente que está aqui, e aqui eu falo, a igreja por todo, que quer trazer anátema, quer trazer coisa mundana, quer trazer prostituição, idolatria, imundícia, não entrará no meio do arraial do povo de Deus, amado. Não vai. Não vai. Porque o dono da igreja, ele sonda. Ele vê, ele olha. Tem. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Isso faz o povo de Deus tropeçar, cair, ficar na lambança do pecado. Não tem constância, não tem vida reta, não tem vida bruma. Um dia está de pé, outro dia está caindo. Não tem constância. Por quê? Doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. E assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Daí, a marca Nike, que era um ídolo que tinha lá. Traduzido no grego, vitória. Sabe que doutrina é essa? Do que você é mais do que é vencedor. Do que você pode tudo naquele que te fortalece. Que você vai enricar, que você vai vencer, que você é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Essa doutrina do Nicolaíta, da vitória. Tem até o culto, né? Culto da vitória. Culto da vitória. Doutrina do Nicolaíta. Atual. Sabe por quê? Os mercenários da fé querem isso. Eles querem. Porque é uma pirâmide. A massa ganha para colocar no bolso de um só. É isso que eles querem. Diga-me. Não vi não, meu irmão. Eles proibiram que botasse o nome de Jesus ou Cristo na blusa do Brasil. No caso, quem é patrocinado por ela, né? Não vai poder. Entendeu? Tem alguns jogadores que fazem isso, né? O nome de Jesus e o nome de Cristo não pode. Porque é o patrocinador. Entendeu? Por quê? Porque quem tem a consciência vai denunciar. Vai contra. Aí a palavra está falando, tem aí. E eu,
com a espada da minha boca. Amém, Serano? Que isso? Pode não, encontro da vitória. Acho não, rapaz. E a campanha onde fica? Cada um no seu quadrado, refrigera minha alma. Púlpitozinho escuro, vamos botar um tamborzinho, fumacinha, o jovem ficar no transe. O nosso jovem pode tatuar, que não tem nada a ver. Está escrito lá na coxa de Cristo. Esse dia eu estava vendo, pastor, um canal desse aberto aí na televisão, um culto, uma igreja, se não me engano, era na Barra. Eu esqueci o nome do ministério. Mas estava tendo um culto só de empresário. Tem? Mas pensa um lugar chique, um lugar bonito. Aí tinha um cantor lá, gospel, né? Um violãozinho lá tocando, aquela coisa toda. Mas a conversa... Só de negócio. Só negócio. Só negócio. É para tratar de negócios. Um rapaz que veio, que é especialista nisso, para Especialista do que está novo no mercado. o que tem que fazer, como ganhar. Estratégia de investimento. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus da igreja. Gente, um dos maiores escândalos de pirâmide atual, nova agora. Faraó do Egito. O cara era pastor, gente. O cara era pastor. Brotou lá em Cabo Frio, foi uma febre. A cristandade, todo mundo fazendo aporte, aquela coisa toda. Investimento. O ex-marido da Cidade Beat quase quebrou agora. Fez investimento em Bitcoin, a empresa quebrou e ele investiu quase que milhões de reais, dólares, e a empresa decretou falência. E aí, gente? Aí quando alguém fala, né? Pastor, Aí você fala, não é bem assim não. Tem mentalidade pobre, pode ficar pobre. Pô, gente, não queria ser pobre direto não, gente. Pobre direto é prova. Fala, meu irmão. pode-se dizer que aonde o dinheiro fala, a verdade se cala. A verdade se cala, gente. Né? E ali na estrada, quando a gente vai no sentido Niterói, depois que passa a Maria Paula, tem bem assim escrito, bem grande, a ADONEP, que é a Associação dos Homens de Negócio do Estado do Rio de Janeiro, que era um que mantinha uma certa igreja, que não é agradável ficar falando o nome, né? Assim, tinha um trabalho até muito bonito e tudo, mas o tempo todo era voltado tudo ao dinheiro. Tudo ao dinheiro. Aí em Niterói a gente pertenceu a uma igreja em que se envolveram com o chamado G12, que inclusive aqui em cima já está instalado em muitas igrejas. Sim, hoje conheço. mudaram os nomes. Vai mudando o nome, estratégia. A visão, o projeto, uma série de coisas. Só que destruiu muitas igrejas. Inclusive a igreja que a gente pertencia, que era uma igreja de 1.200 membros. Era dividido o culto de tanta gente e Deus fazia coisas tremendas na igreja. Que faz, eu creio. Mas aconteceu as maldições terríveis. A gente viu irmãs de ministério ser assassinadas na porta da casa dela pelo vizinho. A gente viu pessoas que tinham coisas enormes, tinham riquezas enormes, parar na miséria. Tinha fábrica, tinha terras, e eles tomam. Eles tomam das pessoas, as pessoas ficam muito alegres. Eles tomam as coisas das pessoas. Leva para um encontro, um determinado chamado encontro, que é algo que as pessoas vão lá fazer uma regressão para trabalhar o que passou na vida deles, para tratar, e ali acontecem coisas terríveis. Faziam um teatro usando as pessoas vestidas de demônio, de anjos, e as pessoas saem de lá, eu fui a um encontro maravilhoso, foi tremendo, é a palavra-chave, foi tremendo. Mas ao passar daquilo ali, as pessoas começaram a ficar doentes dentro da igreja, a igreja acabou. Não só tem ideia, a igreja se acabou. Restou muito pouco. Eu era obreiro na igreja, e eu pedi o tempo inteiro ao Senhor para sair. O Senhor falava que Ele ia dar a hora, porque muitas pessoas vinham pedir socorro, ajuda, entravam em desespero, ficavam doentes, né? E aí, até o momento, eu obedeci a Deus, até o momento que o Senhor permitiu que a gente saísse. Mas houve até assassinato. Assassinato, gente. Coisa terrível. Toma
bens. Tomar bens, em venda das Quebrar terras. empresa de pessoas. Pessoas que tinham um sítio em venda das terras que faziam o tal do encontro. E ali, essas pessoas tinham lagos de pesca, tinha todo assim, lazer, que levavam coisas bacanas. Eles abriram mão, não pode usar o meu sítio aí, tudo, as terras enormes. Aí depois que a gente até veio embora, a gente tomou conhecimento que aquelas terras passaram tudo para eles. Um casal já mais ou menos de idade, aí acabou, morreu o dono, aí acabaram tirando aquilo ali, e há pouco tempo eu vi um relato muito pior. Quem é envolvido com isso daí está lá nos Estados Unidos, em Miami, o André Valadão, ele hoje mora lá. A Igreja Batista da Floresta em Belo Horizonte, o cabeça desse negócio aí. Foi eles que trouxeram isso para o estado do Rio de Janeiro. Eles viam tudo muito bonitão. Eles tinham ônibus e avião para eles virem trazer todo o povo de lá, que dizia que é o ministério. E chega e as pessoas, quando vê eles passar assim, que coisa linda, que povo, que exército maravilhoso. Mas não sabia o que estava por trás daquilo ali. Complicado. Aí destruiu tudo. Complicado. Está vendo? 1 Timóteo 3 fala assim diante. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Paulo está ensinando Timóteo, fique lá, advirta esses homens, advirta esses povos, advirta contra essa sã doutrina. Tito 1,9 fala, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, é necessário ter coragem, energia, disposição de denunciar isso. De denunciar. Que isso gera milhões, amado, de reais para essas pessoas. Milhões. Eles fazem uma continha básica, amado, de quanto tem na igreja, de quanto que ele vai injetar nessa campanha, de quanto que ele vai arrecadar naquele mês, naquele ano. E eles dão uma motivação, um propósito, e as pessoas vão. Acredita. E isso foi trazido pelo coreano, tá? O Brasil. Ele disse que ele teve uma visão. É a visão. Teve uma visão. Pastor, mas acaba a pessoa caindo, porque no fundo, ela pode ser igual o cara que está apresentando. Ela está querendo aquilo ali que o cara está apresentando. Exatamente, é o que está na segunda epístola, que ele fala. Que ele vai dar mestre segundo as suas próprias concupiscências. No fundo, essas pessoas que investem dinheiro, vendem suas propriedades, fazem aporte, na verdade, elas querem aquilo dali. Elas querem a riqueza. Elas querem a fama, o glamour. Elas querem o poder. E a questão não é essa, mano. A questão é que as pessoas pegam amor por isso. E quando a gente deixa de amar o Senhor, a gente comete idolatria. Idolatria. Não tem como servir a dois senhores. Que a gente há de amar um e desprezar o outro. A se dedicar a um e não ao outro. Não tem como servir a Deus e amar um. Ele está falando, é impossível. É impossível. A igreja foi constituída para isso. Oi? A igreja foi constituída para isso, para ter um encontro verdadeiro com Deus. Com Deus. Não encontro com dinheiro, não encontro com prosperidade. A prosperidade está de acordo com você caminhar na presença de Deus. Né? Porque no livro de João fala que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se obedecer, se praticar, se buscar a face. Né? Exatamente. As pessoas elas querem mais do que elas precisam, além do que elas precisam. Além. Estão satisfeitas com o que têm. E é isso que Paulo ele vai discorrer na continuação do texto. Olha para aí para a Bíblia. 1 Timóteo 6 em diante. Aí ele vai falar, olha só. Mas é grande ganho
conciliam a piedade com contentamento. Ou seja, é grande o lucro, é grande viver a piedade satisfeito. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Mas os que querem ser ricos, caem, olha aí, caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que aconteceu conforme ela estava falando. O que aconteceu com muitas dores? Perda de posse, divisão de família, assassinatos, homicídios, adultérios, prostituição, orgias, bacanais, vícios, uso de cocaína, droga, casa de swing, toda sorte de desgraça, mano. Loucura, consagrar filho. Por causa de quê? O amor do dinheiro. O amor do dinheiro. Ter mais daquilo que na verdade precisa. O problema não é ter, mano. A questão é ter por causa de acúmulo, querer acumular. Deus, Ele nos dá para repartir, para dividir, contribuir. E você ter o suficiente para você viver bem com a sua família, com seus filhos, viver uma vida tranquila, sossegada. O lucro do Evangelho é o contentamento. É o contentamento. Mateus 6,19, vamos lá. Mateus 6,19, alguém abra para mim Lucas 12. Eu vou ler Mateus 6,19 até o 24. E alguém me ajude lendo Lucas 12,15 até o 21. Mateus 6,19. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia, ou seja, a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ao dinheiro. Então, a questão que ele fala é a questão de foco. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso olhar? Porque quem olha para a riqueza, olha para a terra. Quem olha para o Senhor, olha para o céu. Amém? Lucas 12,15. Lucas 12,15, amado. Então ele respondeu, tenhamos cuidado, Lucas 12,15. Então lhe respondeu, tenhamos cuidado, e guardai-vos de todo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pode ir, continua. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produz com abundância. 17. E arrogai-vos consigo mesmo, dizendo que farei, pois não tenho onde recolher os teus frutos. Pode continuar. 19, 18. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-vos
reconstruí-los em maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco. Aí eu gosto de fazer assim, ó. Louco. Aí eu gosto de fazer assim, eu gosto de interpretar essa escritura, entendeu? Aí Deus lhe disse: louco. Vai, Barão. Louco está Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem? Tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém? Então ele está falando: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Aí ele dá uma ilustração, uma parábola. Ele fala: só um homem rico estava razoando entre si, com seus pensamentos, com seus botões, certamente na sua cama confortável, na sua mansão, tomando bom vinho, no ar-condicionado, talvez no 10, com seu edredom, e ele pensando: esse ano eu produzi demais, hein? O que eu vou fazer? Tenho uma ideia. Eu vou destruir o meu galpão e vou aumentá-lo. Porque eu tenho muito, e o galpão que eu tenho não tem como mais comportar. Eu vou quebrar, vou aumentar o meu negócio, e com isso eu vou ter o suficiente para muitos anos. Eu terei uma boa aposentadoria. Eu poderei morar nas Ilhas Maldivas. Poderei viajar na Europa, nos Estados Unidos, na América, ir para o Havaí. Eu poderei viajar o mundo e vou dizer para o meu corpo, a minha alma: descansa, come, bebe, folga. Você já reparou que todo milionário nunca para de trabalhar? Ele morre trabalhando. Aí quando a pessoa está nessa loucura, nessa elucubração, a Bíblia diz que Deus brada e traz essa pessoa a sua sanidade, traz ela para a realidade e diz: louco! Louco! Insano, maluco! Débil mental! Seu ébrio! Retardado louco! Essa noite, meu irmão, essa noite pedindo a tua alma! E o que tu tem preparado para quem vai ser? Isso é loucura, insano, louco! Você deixará discórdia, confusão, briga, contenda, a família se dividirá. Louco! Você é rico na terra, mas é pobre no céu. Você entesourou na terra, mas não entesourou no céu. Você é louco. Você é louco. Isso é loucura. Você vai se transpassar com muitas dores. Louco, insano, ébrio. Loucura. Então qual a chave disso? Para fugir disso? Contentamento. Satisfação. Plenitude. Pastor, posso ser rico? A gente vai tentar aqui. Tem como cristão ser rico? Tem. Mas aonde que está o olhar dela? Onde está o foco dela? Onde está o alvo dela? Qual a intenção? Qual o sentimento? Vamos continuar o texto de 1 Timóteo e a gente termina. Versículo 11 em diante. Ele fala: mas tu, homem de Deus, mas tu, nascido de novo, mas tu, encontrado pela graça, mas tu que teve a tua estrada de Damasco, mas tu que viu o Galileu, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade. Piedade é o quê?
é a fé praticada, amado. A fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Ou seja, ele usa um termo de guerra. Ele usa um termo de guerra, gente. Guerra é guerra. É uma guerra espiritual, gente. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, você desceu as águas, você se batizou, as pessoas viram que você recebeu a Jesus, você disse que amava o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua força. Há testemunhas no céu e na terra acerca daquilo que você proferiu. Os demônios viram, os anjos viram, o Senhor viu, tua família viu, a igreja viu. Confissão diante de muitas testemunhas. Pode apagar o coisa aí, né? O culto vai acabar agora não. Manda-te diante de Deus. Olha o que Paulo usa. Ele coloca o nome de Deus. Um judeu jamais utilizava o nome de Deus em vão. Manda-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus. Agora ele vai para o Senhor, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando? Até quando eu devo obedecer isso? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a qual aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nem o homem viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, soberbos, arrogantes, presunçosos, nem põe a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicados, ou seja, sejam generosos. Tem alguma tradução diferente da minha? Comunicados também. Comunicados? Tem alguém que está com uma King James? Leia para a gente aí. Leia aí, Dora. Versículo 18. 18 e 19. Orienta-os a praticarem o bem, e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aleluia. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, a oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Nada mais pastoral do que apostólico falar: a graça seja contigo. A graça, o favor imerecido, a graça, aquilo que nos basta, a graça, o perdão divino, a salvação, a redenção, o amor de Deus, a graça. Buscar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Né? Mateus 6. Mateus 6. Nesse último versículo, pastor Lucas 12, 21, ele fala que o problema não é a riqueza, né? O problema é não ser rico para com Deus. Né? Rico para com Deus. Porque esse homem aqui, ele estava pensando só nele. O problema é que a pessoa fica individualista, egoísta, arrogante, presunçosa, soberba. Ela não reconhece erro, não enxerga que está em pecado, não entende que vai para o inferno. Ela se mantém arredia, rebelde. Ela passa por cima de tudo e de todos para enriquecer-se mais.
E essa pessoa, ela não enriquece para com Deus, amando a Deus e amando aquele que Deus amou, quem? O ser humano. Que o maior mandamento é qual, gente? Amar Deus e o próximo como a nós. Lembra de Cornélio, gente? Centurião da corte italiana. A Bíblia diz que aquele homem era generoso, certamente um militar, ele tinha uma vida confortável, tranquila. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus e ele era generoso. Vamos abrir rapidinho? Dá tempo ainda. Oi? Atos 10, se eu não me engano. Lê até na sua aí, Eduardo, na sua King James aí. Atos 10 aí falando de Cornélio. Pode ler, irmão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Olha! Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Continua. Falta quantos versículos aí, mais ou menos? Eu estou no 9, vou para o 9 agora. Vai até o 15 aí. Até o 15? No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, esse êxtase é um arrebatamento de sentidos, amém, irmãos? Então, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol, que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. 15. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Amém, amados? Então a Bíblia diz que a oração daquele homem chegava diante de Deus e as esmolas, a generosidade dele chegava diante de Deus. E Deus deu uma visão para ele e um anjo se revelou para aquele homem, gente. Um homem que era ímpio, mas tinha um coração voltado para Deus. Não era pegado. É seu parente, né, Marcelo? Caruso? E dona Terezinha? E a família dele também. E a família dele? Por que a família dele? Por causa do testemunho dele. Por causa do testemunho daquele homem. O jovem rico. O que eu faço para herdar a vida eterna? Quando ele fala para Jesus, o que eu faço? É tipo assim: quanto que é para me herdar a vida eterna? Porque se for, eu pago. Pode falar. Pode falar. Eu tenho dinheiro. E sobretudo sou jovem, sou rico. Me fala. Eu faço, eu tenho.
Ou seja, arrogante, presunçoso, soberbo. Aí Jesus vai lá na coluna. Pá! Fala. Não, ele já dizia que cumpria até os mandamentos já. Soberbo, arrogante. Por isso eu já faço desde a minha mocidade. Ou seja, já quebrou, tipo assim, vou quebrar Jesus. Estou ouvindo que você ensina aí, tudo isso já faço. Fala aí. E aí? Mas o quê? Mas o quê? Aí diz, pega tudo então que você tem e vende e dá por pobre. Hã? Pega tudo que você tem e vende e dá por pobre. A Bíblia fala aqui, ó. E está escrito ainda assim, Jesus olhando para ele o amou. O amou. Pega tudo que tu tem e vende e dá para os pobres. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus sabia que o coração dele estava na riqueza. Jesus sabia. Agora, o coração de Zaqueu não estava na riqueza. Quando o Espírito Santo entrou em Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Mas ele ouviu falar de Jesus. Está escrito. Lucas 19 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subia uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Ao contrário do jovem rico, que saiu triste, murcho, deprimido, chateado, nervoso com Jesus. Mas ele não, ele sai com alegria, ele desce depressa. Ele tira a arrogância, ele tira a soberba, ele tira a força dele e ele se submete ao chamado de Cristo. E o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou. Jesus não pediu nada para eles. Jesus não pediu nada para ele como foi para o jovem rico. Ele falou, por quê? Ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele entendeu que como ele vivia era uma vida de pecado, amado. Ele falou, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje, ó glória, veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu termino aqui, amado. Jesus, ele veio para salvar rico, pobre, negro, branco, patrão, empregado, judeu, grego. Ele veio salvar a raça humana. Esse é o propósito de Cristo. E nos tirar de tudo que nos embaraça, nos pega. A maldade, a malícia, como os escravos tratavam seus senhores, cuspia na comida, urinava no suco, colocava fezes. Ele veio tirar essa maldade, essa perversidade de nós, gente. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Tirar os senhores da covardia, da maldade, da punição exacerbada, da crueldade, do cambalacho, do estrambique, do dinheiro ilícito. Cristo veio para isso. E nos falar, ganho é a piedade, com contentamento, porque manifesta que nada trouxemos para esse lugar, e nada a gente vai levar dele. Tendo o que comer, com o que se vestir, esteja com isso contente. Esteja com isso satisfeito. Tu veio pelado para esse lugar. Tu veio sem dente. Tu veio sem cueca, sem calcinha, sem nada. Tu não plantou nada. E tudo que tu tem, foi Ele que te deu. Você era para estar jubilando por isso tudo que você já tem. Mulher, tu fala como uma louca. Como uma louca fala tu. Porque não saí do ventre da minha mãe.
Da mesma forma, retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não tinha roupa, eu era duro, quebrado. Eu não tinha mulher, não tinha filho, não tinha camelo, não tinha junta de burro, não tinha nada. Deus me deu tudo, eu não vou tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja. Glória a Deus. Se Ele resolveu me dar doença, assim eu estarei. Se Ele permitiu Satanás colocar, assim eu estarei. Se Ele resolveu me curar, bendito seja o nome do Senhor. Grato. Sabe o que é isso? Um coração grato. Eu estou falando de Jó. Coração grato. Tinha tudo, adorava. Perdeu tudo, também adorava. Glória a Deus. Porque o contentamento de Jó não estava na riqueza. E o diabo está colocando no coração de muita gente. Você pode, rapaz. Vamos fazer uma campanhazinha, vamos? Vamos fazer uma piramidinha, hein? Hã? Ô, rapaz, sai dessa lagoa brava aí, vamos? Hã? Não. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmãos? Amém. Fiquemos de pé. Pastor, Pode falar. tem um texto em Provérbios que eu amo, eu gosto demais. Em Provérbio 30, então, a partir do versículo 7, que diz: duas coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Olha isso. Empobrecendo, eu venho furtar. Fiquei pobre, vou roubar para me voltar a ser rico de novo. E com isso, vou vergonhar o nome do Senhor. Vergonha no nome do Senhor. Tremendo. Amém, irmãos? Vamos orar. Com Deus é muito. Oi? O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Como diz a nossa amada irmã santa. Amém? É minha avó que me ensinou isso. Glória a Deus. Pode dar eu play, Barão.